Bom dia, hoje é dia 16 de setembro, quinta-feira, e eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Fonte Viva. O nome da mensagem de hoje é Procuremos com zelo. Abre aspas. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Fecha aspas. É uma frase de Paulo, está em Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Ok. Então, essa mensagem de hoje, ela fala sobre a questão do aprender, né? Emmanuel nos chama a atenção aqui para a necessidade de nós nos aprimorarmos. Porque quanto mais nós nos aprimoramos, mais nós progredimos, mais nós podemos melhorar nossa vida e também podemos ser mais úteis no meio no qual nós estamos inseridos, ok? Será que é apenas uma educação formal que Emmanuel nos fala aqui? Não, ele não nos fala apenas de uma educação formal. Ele fala bastante em que? De nós cultivarmos os nossos dons e de nós aprendermos de uma forma geral, tá? Essa necessidade de aprender é uma necessidade de aprender qualidades mais nobres também. É a necessidade de aprender o que está relacionado à inteligência e o que está relacionado também ao coração. Por quê? Porque quando nós unimos inteligência e coração, nós elevamos o nosso espírito, tá? Então, Emmanuel diz assim, olha, realizemos o serviço abençoado da nossa educação, pois quem não progride acaba ficando para trás, né? Então, as pessoas que se recusam a aprender, as pessoas que se recusam a progredir de alguma forma, elas acabam ficando para trás, né? Muitos seguem, vão para frente, e ela fica estacionária ali, fica parada,
ela não indo para frente, automaticamente ela acaba ficando para trás, né? Porque os outros avançaram e ela não, tá? Emmanuel também nos diz o seguinte: segundo ele, cultura e santificação através do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Esse trabalho seria o quê? Justamente o trabalho do nosso aprimoramento, o trabalhar em si mesmo, o evoluir, né? Nos aprimorarmos, aprendermos mais sobre nós e sobre tudo e evoluirmos. E a fraternidade, porque é na fraternidade que nós vamos colocar em ação que nós aprendemos. É com a fraternidade, através da fraternidade, que nós vamos colocar para o mundo quem nós somos, tá? Eu aprendi uma determinada quantidade de coisas. Eu reflito isso através de quem eu sou. E eu posso utilizar isso, o quê? Em prol de mim mesma e do outro, né? Através do exercício da fraternidade, para que não apenas eu eleve o meu espírito, como outros também possam elevar. Eu aprendo para servir também. Eu aprendo para servir a mim mesma e eu aprendo para servir ao outro, aos outros, né? Ao meio que me cerca, ao meu país, ao mundo, né? Ao ser humano em geral, ok? E para concluir, Emmanuel nos diz o seguinte: quanto mais integrados no esforço pessoal e incessante do bem, o alto nos possibilitará mais iluminar os caminhos para a ascensão. Então, é assim, uma fórmula mágica, né? Uma fórmula assim simples e mágica. Quanto mais nós evoluímos como pessoa, como ser humano, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós exercitamos os nossos dons, mais possibilidade nós temos de trabalhar no bem, para os outros. E assim nós também temos maior capacidade maior possibilidade de ascendermos, né? Subirmos um degrauzinho ali na nossa caminhada, porque nós estamos praticando bem, né? Então o alto, quer dizer, a espiritualidade superior, ela nos possibilita o quê? Caminhos para que a gente vá subindo devagarzinho cada vez mais, através do bem, do exercício do bem, tá? Essa questão de aprender, para mim, é uma questão assim essencial, tá? Porque aprender é fundamental. Mas será que nós temos que aprender só essa aprendizagem formal para a escola, fazer, cursar, né? Ensino médio, cursar uma graduação, uma pós-graduação e seguir? Será que é só disso que a gente está falando? Não. Nós podemos aprender sempre, em todos os momentos, com tudo e com todos, né? Nós podemos aprender com as nossas vitórias e com as nossas derrotas. Nós podemos aprender com a nossa alegria e com a nossa dor. Nós podemos aprender muito com as nossas frustrações. Nós podemos aprender com os nossos desafios, né? Nós podemos aprender muito, com tudo, né? Em todos os momentos da nossa vida, nós temos uma chance de aprender. E nós também podemos aprender com todos, né? Todos têm alguma coisa a nos passar. Às vezes, aquela pessoa que muitas vezes é desprezada, é deixada para lá por ter uma condição social inferior ou não tão boa, essa pessoa, às vezes, ela tem muito a nos passar, porque ela tem a experiência dela. A experiência dela só ela tem. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. A experiência dela, o que ela viveu até aqui, até esse momento, só ela tem. Então, só ela pode compartilhar, mais ninguém. E isso é um aprendizado? É. Se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, isso é um aprendizado. Agora, isso aí passa pelo quê? Isso aí passa pelo exercício da humildade, da nossa humildade. Porque se eu dou chance ao outro de falar, de se colocar, de dizer a sua palavra, eu posso aprender com ele. Agora, se eu desprezo,
eu acho que aquela pessoa não é importante, eu acho que aquela pessoa não tem nada a ver comigo, eu acho que aquela pessoa é menos do que eu. Na verdade, eu estou tirando o poder da pessoa, né? Eu estou julgando a pessoa. Eu sou tal. Aquela pessoa não é nada. Mas ela é. E ela tem a experiência pessoal dela para passar. E só ela que pode passar. Mais ninguém. Se ela deixar de passar aquela experiência da vida dela para os outros, ninguém mais poderá fazer isso. Porque só ela viveu aquilo. Então, todos nós somos importantes sim. Todos nós temos algo a dizer sim. Não importa como, tá? Não importa se você nunca pisou numa escola, não importa se você é analfabeto, não importa se você não sabe nem assinar seu nome. Você não sabe nada. Não sabe nada da educação formal. Mas você está vivo, você vive, você experimenta coisas, você tem a sua experiência. Então você tem sim o que ensinar. Você tem sim o que mostrar para todos nós. Tá? Você tem as suas alegrias para compartilhar, você tem as suas tristezas, as suas dúvidas, né? Os seus questionamentos. Né? Então todos nós temos algo a passar. Tá? Essa questão de aprender com o outro, eu acho que é uma coisa linda. Por quê? Porque é a beleza da diversidade. A beleza da diversidade é essa. Ninguém tem que ser igual a ninguém, não. Nós somos únicos. Né? Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, né, nesses vídeos que eu gravo. Nós somos únicos. E essa é a beleza da diversidade. Tá? Eu tenho coisas que você não tem, você tem coisas que eu não tenho. Então, vamos compartilhar? Vamos ver como eu posso te ajudar de alguma forma e você me ajudar? O que eu tenho para te ensinar e o que eu tenho para aprender com você? Essa é a beleza da diversidade. Somos diferentes, mas podemos compartilhar. Somos diferentes, mas podemos construir uma coisa boa para todos. Podemos construir um mundo melhor, podemos construir um mundo mais rico, né? Porque é um mundo com mais experiências diferentes, diversas, em que uma não é mais importante que a outra, ok? Uma não é mais importante que a outra. São experiências diferentes, apenas isso, tá? Quanto mais aprendizagem nós fazemos na vida, todos esses tipos de aprendizagem que eu falei aqui, mais nós podemos expandir, né? Expandir o quê? Expandir nossa inteligência, expandir nossa visão de mundo, expandir nossos horizontes, né? Expandir, imaginar, criar, né? Ter uma esperança e saber trabalhar aquela esperança para conseguir coisas. Por quê? Porque você aprende. Você aprende com a vida, você aprende com o outro, tá? Então, aprendizagem possibilita o quê? Expansão, crescimento, progresso, mais capacidade de fazer o bem, mais capacidade de construir coisas boas para mim e para todos, né? Então, aprendizagem é isso, tá? E o que é fundamental para aprender? Olha, eu diria que o fundamental para aprender é ter curiosidade. A curiosidade é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Porque se eu tenho curiosidade, eu vou pesquisar. Se eu tenho curiosidade, eu vou querer saber. E a curiosidade, ela vem o quê? Com a dúvida, ela vem com os questionamentos, com a reflexão, né? Não aceitar o que já está pronto aí, o que dizem para mim, querem que eu engula, né? Não aceitar tudo que nós ouvimos, formas antigas de ser, de viver, de atuar no mundo. A gente não precisa aceitar não, a gente pode fazer melhor. Então, quando eu tenho essa curiosidade, quando eu tenho essa dúvida, né? A dúvida é muito importante. Eu tenho uma dúvida, eu quero respostas. Aquilo que ela falou para mim, não concordei muito não. Então tá, mas não concordei, mas por quê? Ah, por causa disso e disso. Então eu vou pesquisar, eu vou ouvir outras pessoas, eu vou ver vídeos, eu vou ler livros, eu vou assistir séries, eu vou, enfim, entrar na internet, assistir palestras. Eu vou buscar. Se eu tenho dúvida, se eu tenho curiosidade, eu vou buscar.
Agora, quem não tem curiosidade, como que vai aprender? Vai aprender o quê? Você não quer crescer, você não quer aprender, você não quer nada, você quer ficar ali na sua zona de conforto. Então, realmente, quem está na zona de conforto e acha que já deu, já sabe tudo que tem que saber, que aliás é uma questão, um ponto de arrogância, né? Porque ninguém sabe tudo. Então, quem acha que não, olha, eu vou parar por aqui, eu já sei muito e tal, ele não tem curiosidade, ele não vai aprender mais nada. Ele vai ficar fechado para um conhecimento novo. Se você se fecha para um conhecimento novo, realmente você não vai aprender mais nada. Nem você, nem eu, nem ninguém. Tá? Uma outra coisa que eu acho importante destacar na questão da aprendizagem é que quando nós aprendemos uma coisa nova, nós temos a chance de nos desapegarmos de uma ideia antiga. Eu pensava tal coisa até aqui. Porém, eu li um livro, eu tive questionamentos sobre aquele livro, então eu cheguei à conclusão que aquilo que eu pensava antes não é exatamente daquele jeito, hein? Ou seja, eu dei um passinho a mais, né? Porque eu fui me informar, eu fui conversar com pessoas, eu fui ouvir experiências. Então, se eu sou aberta para o mundo, se eu sou aberta para a aprendizagem, aquela aprendizagem nova requer o quê? Que eu abandone a aprendizagem antiga. Não abandonar totalmente, tá? Porque nada é assim aos saltos, né? Porém, eu preciso me desapegar das crenças antigas que eu tinha, das ideias antigas que eu tinha. Eu, pelo menos, preciso levantar uma hipótese. Será que isso está certo? Ou será que essa forma que eu penso, né, que já está comigo há tanto tempo, será que eu não estou certa? Será que eu consigo juntar as duas coisas? Será que tem um caminho aí do meio? Será que... Então, para ir para frente, você precisa se desapegar, sim, de algumas coisas antigas que não servem mais, tá? Não estou dizendo que o antigo, que a gente deve se desapegar sempre do antigo, não. O antigo que não me serve mais, o antigo que não tem mais lugar, depois que eu fiz uma reflexão, depois que eu me informei, depois que eu aprendi, aquele antigo que não me serve mais, ele tem que sair, tá? Então, eu tenho que me desapegar daquele antigo, né? Para muita gente isso é difícil, né? Porque as pessoas são tão apegadas a coisas, e não são só coisas materiais não, tá? Muitas pessoas são apegadas a ideias, a conceitos, a crenças, a formas de pensar. A formas de pensar que às vezes nem são suas, são da sua família, são daquela comunidade na qual você está inserido, tá? As pessoas têm dificuldade de se desapegar, mesmo que elas achem, mesmo que elas tenham aprendido alguma coisa nova e vejam, pô, mas aquilo ali então não está batendo com isso aqui que eu aprendi, que eu estou acreditando mais. Então elas têm dificuldade de se desapegar, mas é necessário, tá? Ou se desapega ou então vai viver em eterno conflito. Ah, eu já acho isso, mas eu vivo daquela forma antiga, quando eu tinha aquela outra ideia, quando eu tinha aquela outra crença. Vai ser sempre um conflito, tá? É isso, tá? E perdendo a curiosidade, eu acredito que nós percamos o gosto pela vida. Porque quem não quer aprender mais nada, quem não quer se desenvolver em nada, não quer ouvir o outro, não quer entrar em contato, não quer interagir, eu acho que o gosto pela vida ele vai se perdendo, porque a vida fica chata, fica monótona, né? A vida fica sem expectativas, sem... Porque eu vou ter a tendência o quê? A ficar me repetindo, né? Fazendo sempre a mesma coisa, convivendo sempre com as mesmas pessoas, sempre tendo aquela forma de pensar, aquelas crenças em que nada entra, né? Eu não quero deixar aquele antigo sair, então não vai entrar nada novo, né? Então é isso. A questão da aprendizagem para mim está relacionada a tudo isso que eu falei. Claro que aqui em Emmanuel, quando ele fala procuremos com zelo, é o quê? Procurar aprender para servir, servir a causa do bem, né? Para nós nos desenvolvermos nosso espírito, podermos ser pessoas melhores, espíritos melhores, podermos agir no mundo, né? Para que eu vou me tornar melhor? É para eu ficar sentada lá vendo televisão e a vida passando? Não, né? Eu vou me tornar melhor para agir no mundo.
agir em prol de mim mesma e agir em prol do mundo, né? Trabalhar por alguma causa, ou fazer alguém feliz, ou simplesmente ser amável, dar uma palavra de esperança para alguém, enfim, agir no mundo, tá? Aprender é aprender para alguma coisa, não é para aprender e ficar dormindo o dia todo, né? É para aprender e se colocar no mundo, né? Não precisa você ficar fazendo discursos, nem eu, não é preciso que nós saiamos por aí, né? Exibindo que nós sabemos, olha, né? Não é isso. É atuar com ações, atuar com atitudes, atuar com desenvolvimento da sua consciência, né? Porque o que faz diferença na vida é isso. Você está dormindo ou você está desperto? A sua consciência está acordada ou ela ainda está adormecida? Só age no mundo quem tem uma consciência desperta, né? Porque senão ela vai ficar vivendo esse mundinho aqui que muita gente vive, que é trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro, consumir, né? Então, quando nós aprendemos para sair desse padrão. Nós aprendemos para subir um degrauzinho da escada. Ah, tudo bem, olha, eu já tive a minha fase, né, de trabalhar muito, de aprender também, né? Porque para você trabalhar, dependendo de com que você trabalha, você tem que aprender, né? De consumir também, né? Agora, uma coisa não está... uma coisa não significa que exclua as outras. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Agora, quem só vive para trabalhar, ganhar dinheiro e consumir, aí, né, vai ter que ver se isso aí está indo de acordo, se isso aí está te trazendo um bem, se isso aí está trazendo um bem para o mundo, né? Porque nós estamos todos interconectados, né? Tem que pensar sobre isso, tá bom? Então essa foi a reflexão de hoje. Espero que você tenha um dia muito bom, porque o dia está só começando. E é isso. Até a próxima, tá bom?